Oi, galera do 8º ano, 7ª série. Eu estou aqui para dar continuidade ao nosso assunto da 2ª unidade, aula 2 de português. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da 2ª unidade, voltando a falar com vocês para colocar lá 2ª unidade. Vamos dar continuidade. Assunto do teste, 2ª unidade. Temos aqui língua, usos e reflexão, coesão e coerência nos textos 2, onde nós vamos estar trabalhando uso de pronomes, frase, oração, período, termos da oração, sujeito e predicado, tipos de sujeito simples, composto, desinencial ou subentendido, que é a mesma oculto, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Hoje nós vamos falar sobre coesão e coerência nos textos 2. Uso de pronomes. Vamos lá? Pronome. Pronome é uma classe de palavras variável, cuja finalidade é substituir ou determinar, acompanhar um substantivo. Eles se classificam em razão dessas funções. Aquele que substitui o nome é chamado de pronome substantivo. E o que determina, acompanha, é o pronome adjetivo. Além disso, são classificados em pessoais do caso reto, pessoais, oblíquos, tônicos e átonos, de tratamento, relativos, possessivos, demonstrativos, indefinidos e interrogativos. Pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Os pronomes substantivos, ao substituir o substantivo, exercem a mesma função sintática que este exerceria núcleo do sujeito, do objeto direto ou indireto, do complemento nominal, etc. Veja, João passou no vestibular. João é núcleo do sujeito. Ele passou no vestibular ao substituir João pelo pronome reto ele. Este passa a ser núcleo do sujeito. Gosto de João. João é núcleo do objeto indireto. Gosto dele, ao substituir João pelo pronome oblíquo, tônico, ele, este passa a ser núcleo do objeto indireto. Os pronomes adjetivos vêm sempre juntos a substantivo a que se referem, por isso sempre exercem função sintática de adjunto adnominal. Veja. Meus livros sumiram. O pronome possessivo, meus, é um pronome adjetivo e exerce função de adjunto adnominal do núcleo do sujeito livros. Assisti a este filme. O pronome demonstrativo, este, é um pronome adjetivo e exerce função de adjunto adnominal do núcleo do objeto indireto, filme. Agora vamos ver a classificação dos pronomes. Pronomes pessoais. São os pronomes que determinam a flexão de pessoa da oração. Primeira pessoa, o ser que se manifesta, fala, no processo comunicativo. O enunciador, o locutor, o emissor. Segunda pessoa, o ser que recebe a mensagem e decodifica, o receptor, o interlocutor. Terceira pessoa, o ser sobre o qual se fala no processo comunicativo. Eles se subdividem em pronomes pessoais, do caso reto, e em pronomes oblíquos, átonos e tônicos. Veja, caso reto.
São os pronomes pessoais que sempre exercem função de sujeito da oração. Nunca exercem função de complemento. São eles: primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele, ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles, elas. Exemplos: eu corri durante 1 hora. Tu correste durante 1 hora. Ele correu durante 1 hora. Nos exemplos acima, os pronomes eu, tu e ele exercem a função sintática de sujeito do verbo correr, o qual deve concordar em número e pessoa com os seus sujeitos. Assim sendo, construções como eu vi ele são equivocadas, visto que o pronome pessoal reto está sendo usado como objeto direto do verbo ver. Os pronomes retos jamais exercem função de objeto, sempre de sujeito. Oblíquo átonos. Oblíquos átonos, todos os pronomes oblíquos exercem função de complemento, em especial de objeto direto ou indireto. Diferenciam-se dos tônicos, pois estes são sempre preposicionados e não se prendem ao verbo pela colocação pronominal. Próclise, mesóclise e ênclise. São eles: primeira pessoa do singular, me. Segunda pessoa do singular, ti. Terceira pessoa do singular, si, o, a, lhe. Primeira pessoa do plural, nos. Segunda pessoa do plural, vos. Terceira pessoa do plural, si, os, as, lhes. Exemplo: deram-me um recado. O pronome em destaque é objeto indireto do verbo dar. Viram-me no estádio. O pronome em destaque é objeto direto do verbo ver. O, a, os, as e lhe, lhes. Os demais pronomes oblíquo átonos podem exercer função de objeto direto ou indireto indiscriminadamente, porém os pronomes o, a e suas variantes só podem exercer função de objeto direto, enquanto lhe só pode exercer função de objeto indireto. Exemplo: eu a amo. O verbo amar é transitivo direto e o pronome a exerce função de objeto direto. Eu lhe falei a verdade. O verbo falar é transitivo, direto e indireto. Vale dizer que a verdade é objeto direto e que lhe é objeto indireto. Oblíquos tônicos. Assim como os átonos exercem função de complementos, em especial objeto direto e indireto, mas jamais de sujeito, possuem posição livre na oração, por isso não se prendem ao verbo pela colocação pronominal. São eles: primeira pessoa do singular, me. Segunda pessoa do singular, ti. Terceira pessoa do singular, si, ele, ela. Primeira pessoa do plural, nos. Segunda pessoa do plural, vos. Terceira pessoa do plural, si, ele, ela. Veja: gosto dele, falaram a verdade a mim, entregaram a encomenda a ti. Nos exemplos acima, os pronomes oblíquos tônicos, em destaque, exercem função de objeto indireto e seus respectivos verbos e estão todos preposicionados. Para mim ou para eu. Se o pronome exerce a função de sujeito do verbo no infinitivo, usa-se para eu. Trouxe o livro para eu estudar. O pronome reto, eu, é sujeito do infinitivo estudar. Nesse caso, nada de trouxe o livro para mim estudar, pois mim é pronome oblíquo, por isso não exerce função de sujeito. Se o pronome não exerce função de sujeito, é complemento, usa-se para mim.
Trouxeram este presente para mim. Nesse caso, mim é preposicionado e exerce função de objeto indireto do verbo trouxeram. Pronomes possessivos. Estabelecem relação de posse entre um objeto e uma das três pessoas do discurso. São eles: meu ou meus, minha, minhas, teu, teus, tua, tuas, seus, seus, sua, suas, nosso, nossos, nossa, nossas, vosso, vosso, vossas, vossas, seus, seus, sua, suas. Pronomes relativos. Os pronomes relativos, ao mesmo tempo, retomam o nome imediatamente anterior e substituem-no dentro de uma oração subordinada adjetiva. Uma oração que caracteriza, define e particulariza esse nome. São exemplos de pronomes relativos: que, o qual, a qual, os quais, as quais, quem, onde, aonde, de onde, donde, junto, cujos, cujo, cujas, cuja, como, quanto. Em primeiro lugar, veja a capacidade de retomada e de substituição desses pronomes. Pegue os livros que estão sobre a mesa. A oração em negrito, que estão sobre a mesa, é adjetiva. Observe que ela caracteriza livros. Os livros estão sobre a mesa. E quem retoma e substitui livros é o pronome relativo que. A cidade aonde Pedro vai fica no interior de Goiás. O pronome relativo aonde retoma e substitui cidade. Pedro vai à cidade. A garota da qual nós falamos mora nesta rua. O pronome relativo a qual retoma e substitui garota. Nós falamos da garota. Pronomes demonstrativos. São pronomes que eram originalmente usados para posicionar espacialmente um objeto em relação às três pessoas do discurso, principalmente em relação a quem fala e a quem ouve. Também são usados para a marcação de tempo, passado, presente e futuro, e para o estabelecimento de referências anafóricas e catafóricas em um texto. Pronomes demonstrativos variáveis. Primeira pessoa: este, esta, estes, estas indicam um objeto sob posse da primeira pessoa. Segunda pessoa: esse, essa, esses, essas indicam um objeto sobre posse da segunda pessoa. Terceira pessoa: aquele, aquela, aqueles, aquelas indicam um objeto sob posse de um terceiro ou distante da primeira e da segunda pessoa. Pronomes demonstrativos invariáveis referem-se a coisas ou objetos de forma indefinida. Espacialmente possuem a mesma utilização dos anteriores. Primeira pessoa, isto. Segunda pessoa, isso. Terceira pessoa, aquilo. Pronome de tratamento. São pronomes empregados no trato com as pessoas familiar ou respeitosamente. Embora o pronome de tratamento dirija-se à segunda pessoa, toda a concordância deve ser feita com a terceira pessoa. Assim, usa-se vossa quando conversamos com a pessoa e sua quando falamos da pessoa. Veja, Vossa Senhoria deveria preocupar-se com suas obrigações e não com as de Sua Excelência, o governador que está em viagem. Observe na tabela a seguir alguns exemplos de pronomes de tratamento. Temos aqui: destinatário, tratamento, abreviação, vocativo. Destinatário: Presidente da República, Vossa Excelência, não se usa. Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Reitor de universidade, Vossa Magnificência, não se usa. Magnífico Reitor. Papa, Vossa Santidade, não existe. Santidade, Padre. Juízes, Vossa Excelência, abreviado, Senhor Juiz. Membros da Câmara do Deputado, Vossa Excelência, como é abreviado, a Vossa Excelência aqui, Senhor Deputado. Membros
do Senado Federal. Vossa Excelência, abreviado é aqui, o V, Vossa Excelência aqui é XA, senhor senador. Pronomes indefinidos. Referem-se à terceira pessoa do discurso de forma indefinida, genérica e imprecisa. Podem ou não se flexionarem em gênero e número. Variáveis: qualquer, quaisquer, qual, quais, bastante, bastantes, uns, uma, umas. Pouco, poucos, pouca, poucas, nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas, outro, outras, outros, outra, outras, todos, todas, todo, toda, certo, certo, certa, certas, muito, muitos, muita, muitas, tanto, tantos, tanta, tantas, algum, alguns, alguma, algumas, quanto, quantos, quanta, quantas, e invariáveis: alguém, ninguém, quem, algo, tudo, nada, cada, mais, menos, demais. Outrem. Pronomes interrogativos. Pronomes interrogativos são aqueles empregados em orações interrogativas diretas ou indiretas. São eles: que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. Exemplos de orações interrogativas diretas: que horas são? Quem é você? Qual o seu nome? Quanto custa o livro? Exemplos de orações interrogativas indiretas: eu perguntei que horas são. Ana quer saber quem é você. O juiz questionou qual o seu nome. Pedro indagou quanto custava o livro. Que e quem não se flexionam. Já o pronome qual é variável em número. E o pronome quanto concorda em gênero com o termo a que se refere. Bom, galera, nós vimos aí os pronomes, o uso dos pronomes, né? Então, agora eu vou mostrar para você atividades sobre os pronomes que vocês vão estar fazendo no caderno de vocês para estudarem já o assunto do teste. Temos aqui a primeira questão do primeiro, né? Da atividade sobre pronomes. Segunda questão. Terceira questão. Quarta questão. Quinta questão. Sexta questão. Sétima questão. Oitava questão. Pronto. E temos aqui também, porque vocês vão estar fazendo essas questões que estão aqui no apontamento sobre pronomes e também vão fazer as atividades do livro que temos aqui. Páginas 69, 70, 71 e 72, livro velho. E páginas 100, 101, 102, 103 e 104, livro novo. Essas páginas estão trabalhando os assuntos aí. O uso dos pronomes. Então, que está trabalhando coesão e coerência nos textos 2, uso de pronomes. Então, são tudo que está aí nesse apontamento sobre pronomes. Vocês vão estar respondendo as páginas do livro a respeito desse assunto, que é um assunto nosso da segunda unidade do teste, ok? Então, vocês vão estar fazendo aí essas páginas aí, livro velho e livro novo. Não deixem de fazer no caderno de vocês. E essas atividades também aqui do apontamento. São 8 questões. Não pode deixar também de fazer, ok? Bom, galerinha, então aqui foi aula 2 de português, trabalhando o assunto para vocês, uso de pronomes, que é o assunto da segunda unidade para vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tá?
Beijos, fiquem com Deus, não saiam de casa, tá bom? E até a próxima aula, se Deus quiser. Então, coloquem tudo no caderno de vocês, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, galera!